Olá gente, espero que esteja tudo bem com vocês, e neste vídeo eu trago para vocês como tratar artigos científicos que vocês venham a ler para adquirirem mais conhecimentos ou para posteriormente colocar como citações dos seus artigos científicos no seu TCC. Eu trago aqui nesse vídeo uma abordagem um pouco mais prática para vocês verificarem como tratar ele de uma maneira um pouco mais eficiente. É uma maneira que eu utilizo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui trago para vocês um mapa mental para ter uma melhor visualização do que a gente vai precisar fazer durante esse vídeo, durante a nossa procura por artigos científicos. E nada mais justo do que começar procurando os artigos científicos. E para quem já acompanha o canal, sabe que temos um vídeo sobre isso, que eu recomendo que vocês assistam primeiro este vídeo, que está passando agora e vai estar na descrição do vídeo, para depois voltar aqui já com os artigos, sabendo procurar os artigos da melhor forma. A segunda etapa seria selecionar os artigos. No caso, vocês vão ter que ter uma pequena técnica de leitura que vem deste livro que eu fiz a leitura, que é do Ismar Souza, Estratégias para Leitura, para ler e compreender melhor. Neles aí traz técnicas de leitura diversas, de marcações também de textos, que eu vou trazer neste vídeo também. E uma dessas técnicas de leitura que ele traz é a leitura expansional. No caso, vocês vão procurar um artigo. Vamos procurar um artigo. Eu vou procurar um artigo que não é da minha área. Vou colocar aqui com... Então, eu vou pegar o artigo aqui, vou pegar esse primeiro artigo aqui mesmo. Provavelmente é de nutrição o artigo, né? Vou tentar acessar aqui o texto inteiro. Não funcionou nesse, daqui é pago. Vamos tentar outro. Vamos ver um que seja acesso livre. Bom, está aqui o artigo de acesso livre. E o que a gente vai fazer nele? Uma leitura inspecional é literalmente passar o olho no artigo científico para verificarmos o que vamos encontrar dentro dele. Mas, para quem já sabe a estrutura de um artigo científico, sabe que logo no início dele tem o resumo. E o resumo vai trazer os principais pontos, abordagens, metodologias e talvez alguns apresentam a conclusão também do que traz nesse artigo científico. Então, lendo o resumo, é como se fizéssemos uma leitura inspecional. Então, vamos fazer o resumo, a leitura do resumo, vamos verificar se o artigo se enquadra no que estamos procurando e que é do nosso interesse, ou vai ser ligado diretamente com o TCC ou o artigo que estaremos fazendo. Caso você tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar um pouquinho mais, aí você vai fazer uma leitura inspecional rápida da introdução e rápida da conclusão do artigo, ou considerações finais. Então, você parte da premissa desses 3 pontos. Primeiro, faz a leitura do resumo. Se lhe agradar, você baixa esse arquivo, você baixa esse PDF, guarda ele para uma leitura mais aprofundada posteriormente. Ou então, se quiser, neste primeiro momento, aprofundar um pouquinho mais, mas sem se aprofundar tanto, você vai fazer uma leitura rápida, breve da introdução e você vai verificar as considerações finais para verificar se há algo que é compatível ou interessante para colocar no seu TCC ou na sua pesquisa que você estiver fazendo. O nosso próximo passo vai ser o banco de dados. Após a leitura inspecional feita do artigo que nós desejamos, nós vamos guardar eles, preferencialmente nos aplicativos de nuvem, como o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox. Nesses aplicativos de nuvem, é muito importante nós colocarmos esses arquivos nele, pois caso uma eventual ocorrência de você quebrar o seu celular, o seu computador pifar, ou algo do tipo, algum infortúnio que não aconteça com vocês, os seus arquivos estarão totalmente salvos e prontos para serem lidos a qualquer momento. Você pode fazer uma leitura dentro da sua casa,
E se você sair para a sua faculdade, ou estiver dentro do ônibus e tiver oportunidade de ler, ou estiver no intervalo de alguma coisa e você quiser ler, você vai estar na palma da sua mão, que todos esses aplicativos têm apps para celular também. Então você vai ter uma leitura a leitura desse arquivo, desse artigo científico que você deseja, de uma forma acessível para você ler a qualquer momento. O que eu recomendo também, a separação das leituras deles. Por exemplo, há artigos que têm pouca prioridade e artigos que têm muita prioridade. Há artigos que têm tópicos mais importantes que você está procurando e outros que são tópicos complementares. Então, eu vou trazer para vocês como eu separava isso. Isso daqui é o TCC que eu fiz, já me formei, e no caso eu fiz o meu TCC sobre inteligência artificial. E nele eu coloquei aqui pastas separando o que para uma melhor organização. Artigos desinteressantes que eu li e julguei desinteressantes para mim. Artigos que foram lidos, metodologias de aprendizado e automação, no caso é um tópico disso, de inteligência artificial, e próximas leituras. Então, essas próximas leituras aqui eu vou abrir para vocês. Olha, eu separava da seguinte forma. Eu colocava o título do artigo em todos. E esse número 1 aqui era o grau de importância que esse artigo tinha em comparação aos outros. Este daqui era grau 1, então era muito importante. Esses dois artigos eram muito importantes. Grau 2 eram importantes. Grau 3 eu já julgava médio. Tem 3 artigos aqui que eu julgava de prioridade média. 4 e 6 que era baixíssima prioridade. Então era assim que eu organizava meus artigos, porque há artigos que são muito importantes que você tem que priorizar, porque o TCC é um período que você tem pouco tempo e provavelmente você ou está trabalhando ou está no estágio obrigatório e você tem pouquíssimo tempo para ler 10 artigos. Quantos artigos tem aqui? Tem 9 artigos para serem lidos. 9 artigos de provavelmente 20 páginas cada um, e cada página com material pesado que você tem que se concentrar muito para ler. Não é uma página de um livro de história, livro de ficção científica que você lê rápido. É uma página densa de conteúdo científico que você tem que tomar muita atenção para você não interpretar de maneira equivocada e colocar algo equivocado dentro do seu artigo científico, e que talvez, se não for pego pela banca esse seu erro de interpretação, se você quiser publicar em outro local, numa revista séria, talvez, muito provavelmente, o avaliador do artigo, o avaliador que vai fazer a revisão do seu artigo, vai encontrar algum erro de coerência e o seu artigo vai acabar que talvez nem entre na revista, ou você vai ter que reajustar tem um retrabalho para fazer de novo a interpretação. O próximo passo que nós vamos precisar fazer, e o último, é a leitura e o resumo, que eu julgo que sejam os mais importantes para vocês. Dentro dele, você vai ter que fazer as técnicas de leitura que vieram do livro Estratégia de Leitura, porém com uma abordagem bem mais aprofundada. Por quê? Vocês vão fazer a leitura analítica do texto. O que é a leitura analítica? A leitura analítica do texto é você fazer marcações de partes importantes do texto, fazer comentários que sejam importantes para cada texto e você colocar nessas marcações cores diferentes para você se localizar do que é muito importante, que eu coloco o que é muito importante em vermelho e o que deve ter e que são pontos principais do artigo que eu coloco em amarelo, como o objetivo do artigo, como a justificativa do artigo. Eu coloco que são pontos importantes do artigo. Agora, pontos importantes que podem ser citados no meu artigo ou que são muito importantes para fazer uma pesquisa posterior, eu coloco em vermelho, que eu volto e tenho uma melhor visualização do artigo. Então, uma leitura analítica é você ler de forma bem concentrada,
o artigo. Após você fazer a escolha do artigo e fazer uma leitura a leitura inspecional, agora você vai fazer a leitura analítica, que é a leitura de forma super concentrada para você captar o que o artigo está querendo falar, quais são os pontos principais do artigo e quais os pontos mais relevantes do artigo. O que você vai levar para a sua vida, para o seu TCC ou para a sua pesquisa, ou para o seu trabalho também. O próximo tipo de leitura que vocês devem fazer é a leitura sinóptica. O que é a leitura sinóptica? A leitura sinóptica é vocês linkarem diversos artigos com opiniões divergentes ou com opiniões similares ou que falem do mesmo assunto para vocês traçarem uma linha entre elas e ao final verificar o que cada autor falou sobre o assunto para vocês terem uma visão mais abrangente do todo sobre o tópico que vocês estão pesquisando. Um aplicativo que eu utilizo para fazer isso é o Capacities, e nele eu faço um fichamento, que eu já vou falar para vocês como é que eu faço o fichamento, e dentro dele tem as tags que eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho tags de inteligência artificial aqui. Eu tenho tags de inteligência artificial, de qualificação em inteligência artificial, familiaridade com inteligência artificial e outras tags que eu coloquei aqui. E clicando numa dessas tags, por exemplo, fatores de riscos, vai trazer vários artigos que eu fiz, o fichamento, e que falam sobre fatores de riscos. Então tem um artigo, Ethical Impact of Artificial Intelligence, How to Account Artificial Intelligence, Controladoria, fala também sobre isso, os principais impactos provavelmente da inteligência artificial, enfim. Cada um desses artigos trouxe algo que falava sobre fatores de risco e ele traz justamente aqui cada tópico e onde eu coloquei que cada tópico falava sobre fatores de risco. Então é uma forma de fazer uma leitura sinóptica de cada artigo que vocês vão fazer um fichamento. O próximo passo é fazer um resumo. Vocês podem fazer um resumo tanto manual, vocês escreverem um resumo, ou vocês fazerem um resumo por inteligência artificial. Para que vocês vão fazer esse resumo se aqui, por exemplo, no artigo científico que vocês vão pesquisar, já tem a parte de resumo. No caso, este resumo é mais para vocês fixarem o assunto e vocês teriam... E quando vocês voltarem posteriormente, vocês não vão precisar ler ou procurar em páginas espaçadas o que você lembrou que o artigo tinha de importante. Não, você vai, dentro do seu resumo, que você vai ter uma visão melhor, porque você mesmo escreveu e a sua escrita você vai entender muito melhor e você vai aprimorar a forma de pensar sobre o assunto. Porém, o resumo eu julgo que não seja tão eficiente. O que eu acho mais eficiente é a técnica de fichamento. O que é a técnica de fichamento? A técnica de fichamento é vocês pegarem, por exemplo, um texto, um livro. No caso aqui, eu trouxe um fichamento que eu fiz para uma prova da faculdade que eu fazia de contabilidade, de português instrumental, e foi passado um livro para mim fazer um fichamento. Então, dentro desse livro aqui, eu vou vir para essa parte que já vê o fichamento propriamente disso. Eu falo aqui, ó, no capítulo 2 do livro tal, apresenta as discussões disso, daquilo, aquilo, e aqui eu coloco o meu comentário. O surgimento dos comitês de ética em pesquisa surgiu com a finalidade de revisar os procedimentos éticos abordados na produção de medicamentos em seres humanos. Isso daqui não é do texto, não é do livro. Isso daqui é uma interpretação feita por mim. Agora, entre parênteses, vem o que está dito do livro, propriamente dito. Este tópico aqui foi o porquê eu tive essa interpretação. Então, eu faço uma interpretação, que é como se fosse uma citação indireta, e dessa citação indireta que eu fiz, eu trago aqui exatamente da onde eu tirei o tópico, da onde eu tirei a leitura para fazer essa citação indireta, e dentro desse fichamento aqui eu coloco entre parênteses, coloco aqui entre esse colchete, 3 pontinhos, para dizer que há texto anteriormente, no final coloco o colchete 3 pontinhos, para dizer que há textos posteriormente,
fecho parênteses aqui, fecho as aspas, aliás, abro o parênteses e coloco o número da página. Ok, isso parece trabalhoso. Porém, como nós não queremos ter este trabalho todo, nós vamos fazer uma espécie de fichamento um pouco mais simplificado, mas que vai ajudar muito vocês. Então voltamos aqui para aquele resumo, uma espécie de fichamento que eu fiz sobre este artigo aqui. Então, o que eu fiz nele? Eu peguei, por exemplo, aqui a introdução, eu fiz algo que eu achei importante fazer, por causa que a introdução traz tópicos importantes. Eu falo aqui sobre o que se trata esse artigo científico. Depois eu trago os objetivos dele. Então, o que importa mais aqui? São esses 3 tópicos aqui. As ideias principais, argumentos centrais e conclusão. Vamos ver aqui, por exemplo, ideias principais. Eu coloco, ou eu tenho 2 opções de colocar. Ou eu coloco um tópico aqui, sobre do que se trata, ou então eu coloco uma citação indireta que eu posso colocar já no artigo científico, no TCC que eu estou realizando. E dentro desse tópico aqui, eu coloco mudanças na contabilidade gerencial por conta da IA. Eu já coloco aqui, eu coloco todas as partes da leitura que eu fiz, entre aspas, para eu saber que foi de dentro do artigo científico que eu trouxe isso. Eu colocava antes, esse daqui é um dos primeiros fichamentos que eu fiz, eu colocava antes a página, mas eu achava isso muito trabalhoso, colocar a página para cada um deles. Então, eu vou pegar para vocês, por exemplo, um outro artigo científico que já está muito mais aprimorado, muito mais bem feito. Este artigo científico aqui, eu julgo que seja o auge do aprimoramento que eu tive desta técnica. Por quê? Eu pego as ideias principais lá, que eu já trago para vocês, como eu já citei para vocês anteriormente, e coloco apenas aqui a citação indireta. E essa citação indireta eu coloco já os tags que eu coloco aqui, apertando arroba. Arroba eu coloco aqui, tag, e já vem aqui, criar tag. E eu posso criar uma tag agora. E eu posso criar qualquer tag que venha na minha cabeça. IA raiva, por exemplo. Criei uma tag, só que eu não vou utilizar essa tag, obviamente, né? Então, eu já coloquei as tags aqui de familiaridade, qualificação de IA, que há outros artigos que falam sobre isso, familiaridade, há vários artigos que falam sobre isso também. E, então, esta citação indireta que eu já fiz aqui, interpretando o texto com a análise analítica do texto, agora eu estou fazendo uma análise sinóptica. Esta aqui foi a leitura analítica do texto que eu fiz e fiz uma citação indireta. Agora eu estou fazendo a leitura sinóptica. Eu peguei e verifiquei que há um tópico de familiaridade com inteligência artificial. E quais outros artigos que eu identifiquei isso através da tag? Então, cada artigo que eu fiz a leitura analítica dele, eu coloquei este tópico aqui, esta parte do artigo, este parágrafo do artigo, ele tem um tópico de familiaridade. Este outro artigo aqui, neste parágrafo, tem um tópico sobre familiaridade. E eu vou colocando as tags em cada um deles, que no final o aplicativo me facilita e me traz as tags todas unificadas para eu ter uma melhor visualização e verificar. Este artigo aqui, ele tem opinião tal sobre familiaridade com o IA, este outro artigo tem opinião tal sobre familiaridade com o IA, este outro artigo tem outra visão sobre a familiaridade com o IA. Eu junto todos esses artigos e trago para o meu TCC, para o meu artigo científico, para eu dar uma visão geral, panorâmica e com melhor eficiência e eficácia para o meu artigo científico se tornar um artigo científico relevante. Então, novamente, verificamos aqui que eu trouxe aqui uma citação indireta, e aqui está da onde eu tirei cada citação indireta de dentro do artigo. E por que eu não trago mais a página? Porque eu simplesmente posso pegar o que está escrito, copiar qualquer parte daqui. Vou mostrar para vocês agora. O artigo é o uso de inteligência artificial. Vou procurar este artigo aqui dentro dos meus
dentro do meu banco de dados. Está aqui o artigo. Então, quero procurar esta parte aqui que está dentro deste artigo. Ok, vou copiar ela, apertei Ctrl C, vou aqui apertar Ctrl F e vou procurar aqui. Ele vai trazer exatamente porque eu copiei e colei de dentro do artigo científico. Eu não preciso colocar a página dele para ser uma coisa. Isso daí vai facilitar porque eu não vou ficar colocando página tal, do modelo tal, do ano tal. Eu não vou precisar fazer isso porque eu não estou fazendo propriamente o fichamento, eu estou fazendo uma espécie de fichamento, que é só para facilitar a minha vida. Então, fazer essa técnica de fichamento, de espécie de fichamento, ela é importante para quê? Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas isso é muito trabalhoso. Mas como vocês puderam ver, eu tive uma leitura sinóptica de vários artigos que eu trouxe para linkar meus pensamentos. Então, isso facilita na organização tanto do TCC quanto a organização mental, porque vocês podem fazer, de repente, como eu fiz no meu próprio TCC, quando fui fazer, eu verifiquei que eu fiz uma repetição de citações. Isso pode acontecer, não há problemas muito graves se você fizer isso, porém se você fizer isso, você esquecer que você já citou tal parte do artigo científico e colocar 2, 3, 4 vezes dentro do seu TCC, isso vai dar um ar de que você não leu muito sobre a literatura, você não se interessou muito sobre o tema. Então, ter uma diversidade de autores dando embasamento para o seu trabalho, para o seu TCC, para o seu artigo, é muito melhor para que você tenha um artigo relevante. Então, gente, é esta forma que eu organizo para eu fazer o resumo dos artigos científicos. Se vocês quiserem que eu faça um fichamento mais detalhado, para vocês verificarem como é que funciona o Capacities, como é que funciona a parte de tags, como é que funciona essa parte de leitura sinóptica, vocês coloquem nos comentários que eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso. Obrigado, gente. Até uma próxima.